E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal da Sprayer Boss. Sou Rodrigo Alanja e vamos falar sobre controle de aplicação por PWM. Na verdade, antes de entrar precisamente no que é o controle por PWM, a gente vai abordar um pouco do que são os tipos de controle da taxa de aplicação, começando pelo standard ou convencional, passando depois pelo controlador eletrônico e depois o controle PWM bico a bico. Esse aqui é o sistema convencional, que na verdade não tem exatamente o controle da taxa de aplicação, porque nesse tipo de sistema a gente deixa a taxa de aplicação calibrada antes de sair para aplicar, como estou mencionando aqui. A gente faz a calibração antes de sair para aplicar e depois, quando o conjunto pulverizador e trator tem alterações de velocidade, a taxa de aplicação não é corrigida, ok? Por quê? Como vocês sabem, essa imagem aqui é meramente ilustrativa, porém, isso aqui se aplica geralmente para pulverizadores de 3 pontos, os menores, geralmente pulverizadores mais simples. Pode ter algum pulverizador de arrasto que não tenha controlador eletrônico, que seja também através de controle standard ou convencional? Sim. Porém, a maioria são com pulverizadores montados, né, os 3 pontos. Então, o que acontece? Como vocês sabem, para a gente fazer a calibração desses pulverizadores, tem várias formas, né? Obviamente, a mais utilizada, que a maioria de vocês deve conhecer, é de marcar 50 metros ou 100 metros, enfim, marcar uma distância determinada, pegar o tempo em que o trator e o pulverizador percorrem essa distância e, nesse tempo, coletar com o volume e verificar se os litros por hectare batem de acordo com o que a gente precisa. Depois, o que a gente faz? Vai no regulador de pressão e dá mais pressão ou menos pressão para chegar nesses litros por hectare. Esse é um método que eu não recomendo para nada, né? É um método menos preciso e, no meu ponto de vista, menos profissional, né? Eu recomendo fazer de outra forma, mas isso é outro assunto para outra videoaula, né? A questão de calibração. Se vocês quiserem que eu faça, deixem nos comentários e eu depois faço uma aula de como calibrar de forma precisa um pulverizador convencional e, obviamente, mantendo padrões de qualidade e, obviamente, de manejo de tamanho de gota, né? Mas, enfim. Então, nesses pulverizadores, o que acontece? Geralmente, os comandos são desse tipo, são comandos manuais. Então, vem o fluido da bomba. Aqui esse é o meu regulador de pressão. Então, se eu apertar mais, para mandar mais fluido ou mais pressão para o sistema, vai vir mais fluido para cá, que é onde são as seções, seção 1, seção 2, seção 3, tá? Então aqui no caso seria, como exemplo, tá? Isso aqui tudo seria a seção 1, isso aqui seria a seção 2 e daqui até o lado direito seria a seção 3, ok? E aqui seriam retornos para agitação, por exemplo. Então o que acontece? Aqui tem o retorno, então tudo que está vindo da bomba aqui, está vindo para retorno e está vindo para a linha. Se eu quero aumentar a pressão, obviamente aperto aqui para aumentar, vai vir mais fluido para as barras, certo? Se eu quero diminuir, vai vir mais fluido para o retorno. Então, dessa forma que a gente ajusta a quantidade de fluido que está caindo, que vai bater justamente com a relação de velocidade de deslocamento e distância entre bicos para atender uma taxa de aplicação. Então, o que acontece nesse tipo de sistema? Acontece que eu tenho a pressão constante, porque eu, ao regular o fluido, os litros por minuto que eu preciso na barra, eu faço através do regulador de pressão. E deixo essa calibração estática, ou seja, deixo essa pressão pré-determinada já no regulador e essa pressão vai ficar. Então a pressão fica constante. Nesse caso, a pressão que eu deixo aqui vai manter um tamanho de gota X e esse tamanho de gota vai ficar sempre constante. Eis aí o problema do tipo de regulagem com o copinho calibrador, né? Porque muitas vezes as pessoas vão atrás dos litros por hectare e esquecem da pressão e da relação que tem com o tamanho de gota.
Mas como eu mencionei, é assunto de outro vídeo. Então, e aqui os litros por hectare são inconstantes. Por que eu digo isso? Veja o exemplo. Numa taxa de aplicação de 120 litros por hectare, a uma velocidade de 8 km por hora, eu faço uma regulagem a 3 bar de pressão. Aqui eu coloquei outras unidades de pressão, por causa de quem maneja outras unidades, está familiarizado com libras, por exemplo. Então, 3 bar é equivalente a 43,5 PSI, que é a mesma coisa que libras por polegada quadrada. Para quem não sabe, somente é questão de tradução. Então, PSI significa pounds per square inch. Pound é libra, square inch é polegada quadrada, ok? E a unidade de pressão, que outras pessoas manejam, que é quilopascal. Geralmente nos autopropelidos se maneja essa unidade de pressão, ok? Bom, então 3 bar equivaleria a essas unidades de pressão. Se a gente está numa situação onde a velocidade aumenta para 10 km por hora, como eu mencionei, a pressão vai continuar constante, porque a pressão eu já tinha pré-determinado aqui e não altera. Porém, como eu alterei a velocidade, os litros por hectare diminuem. Nesse caso, se eu aumentar a velocidade para 10 km por hora, os litros por hectare caem a 95 litros por hectare. Então, o que eu teria? Teria uma subdosagem. E se eu diminuir a velocidade, novamente a pressão mantém constante, a velocidade cai para 6 e aqui eu teria uma superdosagem aplicando 160 litros por hectare. Ok? Então vejam que aqui eu não tenho controle nenhum da taxa de aplicação. Então, é justamente por esse motivo que se criaram os controladores eletrônicos, que é justamente o que a gente vai falar agora. Então, os controladores eletrônicos, eles trabalham com dois componentes que são chave. Um deles, o fluxômetro, que vai ler a quantidade de litros por minuto que passam no sistema que estaria indo para a barra de pulverização, e uma válvula reguladora, que é a que vai permitir com que eu mande mais fluido ou menos fluido para o sistema. Então, esse fluxômetro manda os sinais para o controlador. Esse controlador, obviamente, tem a fórmula básica de litros por minuto, né? Que é a fórmula que se usa na regulagem ou até para escolher bicos de pulverização, que também é parte de uma outra aula. E o que ele faz? Ele vai dizer para a válvula reguladora se abre mais ou fecha para permitir com que passem os litros por minuto necessários aqui no fluxômetro. Outro ponto importante é que esse controlador precisa receber informação e leitura da velocidade, porque ele vai fazer a conta em função da velocidade que a máquina que o pulverizador está andando, né, para poder atender os litros por minuto necessários. Okay? Um detalhe interessante é que esse controlador precisa saber se a válvula reguladora está em bypass ou em estrangulamento. Nesse exemplo aqui, essa válvula está em bypass. Por que tem bypass? Veja aqui o exemplo. Então vamos seguir o circuito hidráulico. Esse aqui é o tanque de produto. Aqui eu tenho a sucção, a minha bomba. Aqui eu passo por um filtro. Nessa primeira válvula manual, eu tenho aqui meu limpador de tanque. Depois aqui eu tenho meu agitador hidráulico. Aqui o fluido está passando constantemente sentido para as seções e para a barra de pulverização, constantemente. Então eu tenho em bypass, que seria um retorno, a minha válvula reguladora. Tá vendo que seria um retorno, né? Então, aqui num exemplo, mesmo exemplo, 120 litros por hectare a 8 km por hora, numa pressão de 3 bar, eu precisaria de 43 litros por minuto. Então essa bomba está produzindo, um exemplo, 400 litros por minuto. Então ela está mandando toda a agitação aqui para os retornos. E aqui está passando 43 litros por minuto, porque é o que eu preciso para atender essa demanda de litros por hectare. Considerando um pulverizador de 27 metros, espaçamento de 0,5 metros entre bicos, tá? Para vocês fazerem a conta aqui dos 43 litros por minuto.
Se eu aumentar a velocidade para 10, como o controlador eletrônico tem por função manter a taxa de aplicação constante, o controlador vai mandar um sinal para a válvula reguladora dizendo preciso de 54 litros por minuto lendo no fluxômetro. Então o que essa válvula vai fazer? Essa válvula vai fechar um pouco para permitir para que vá menos volume para o retorno e venha mais volume para a linha de aplicação, né? No caso nas seções que vão virar a barra de pulverização. Okay? Então assim eu atendo os 54 litros por minuto. Porém, para fazer isso, o que acontece? Veja o que aconteceu com a pressão. A pressão sai de 3 para 4,7 bar. Aumentou a pressão. Eu mantenho minha taxa de aplicação constante, porém a pressão aumenta. Se eu diminuo a velocidade, eu mantenho minha taxa de aplicação constante, cumprindo a função do controlador, porém a pressão cai para 1,7 bar. Eu preciso de 32 litros por minuto. Então o que a válvula reguladora vai fazer nesse exemplo aqui que tem bypass? Ela vai abrir mais, mandando mais fluxo para o retorno, vindo menos fluxo para o fluxômetro, ou seja, para a barra, né, atendendo os 32 litros por minuto. O problema em tudo isso aqui é a variação de pressão. Como vocês podem ver num exemplo, se eu estou usando nesse exemplo um bico TT11002, o famoso amarelinho, na situação ideal, que seria meus 8 km por hora, atendo meus 3 bar com gota média, que é o que eu preciso, né? Porém, quando eu aumento a velocidade, eu estou indo já gota para gota, média para fina. Se eu diminuo a velocidade, eu estou no padrão de gota 1,7 bar. Aqui vai dar aproximadamente na transição aí de muito grossa para grossa. O problema disso aqui é justamente esse, que eu não tenho controle do tamanho de gota. Outro tipo de controle de taxa de aplicação, também com controladores eletrônicos, é através das válvulas PWM na bomba de aplicação, ok? Nesse caso, os pulverizadores Patriot da Case contam com esse tipo de sistema de regulagem, não usa a válvula reguladora, então onde é feita a regulagem? Diretamente na bomba, ok? Então temos também um fluxômetro e o que acontece? Temos uma válvula PWM que vai mandar o sinal para esse motor hidráulico que vai fazer com que a bomba gire mais ou menos para atender a demanda de litros por minuto necessária na barra. Qual é a vantagem disso aqui? É que eu tenho uma velocidade de resposta muito maior e uma precisão muito maior também. Então, em aplicações de volumes mais baixos, eu não tenho nenhuma restrição para poder atender uma regulagem e um controle da taxa de aplicação de forma precisa. Então, esse tipo de sistema é muito adequado. Obviamente, mantendo sempre aquela limitação da variação de pressão quando ajusto a taxa de aplicação. E é por isso que entra o sistema de controle da taxa de aplicação PWM bico a bico. No caso da Case, o sistema em Command Flex. Então, esse sistema está baseado no princípio básico da utilização de válvulas PWM em cada porta-bico. Nesse caso aqui, essa aqui seria a minha válvula anti-gotejo, que obviamente é retirada, para a introdução dessa válvula PWM em cada porta-bico, como vocês podem ver nessa imagem. Em cada porta-bico eu tenho uma válvula PWM, que o que ela vai fazer é pulsar para poder fazer o controle da taxa de aplicação, o controle da pressão, além de fazer a compensação em curvas e o corte, né, dos bicos. Okay? Então, vamos ver o princípio dessa válvula PWM bico a bico. Então, para vocês terem um exemplo, essas válvulas PWM, elas trabalham numa frequência de 10 Hz. Isso quer dizer que em um segundo elas conseguem pulsar 10 vezes. Aqui temos um exemplo bastante claro, né, onde que vocês podem ver um segundo, e o ciclo de trabalho que essas válvulas podem trabalhar. O ciclo de trabalho mínimo é 25%,
né? Isso para garantir com que não haja nenhuma falha na aplicação. Lembrando que nesse tipo de sistema, sempre os bicos vão pulsar de forma alternada. A isso me refiro a que, por exemplo, quando esse bico está aberto, esse aqui vai estar fechado, esse aqui vai estar aberto, esse aqui vai estar fechado. Isso para poder evitar com que haja alguma falha. Mas, de forma muito profissional, o fabricante recomenda sempre o ciclo de trabalho mínimo de 25% para evitar qualquer tipo de falha na aplicação. Lembremos que é uma aplicação pulsada controlada, ok? Então aqui temos um ciclo de trabalho de 25%. Isso aqui é a válvula aberta, então ela permanece aberta 25% do tempo. Veja, então isso aqui está fechada, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha em 1 segundo. Se eu passo a 50% do ciclo de trabalho, né, ela vai permanecer fechada a metade do tempo, e se eu passo a 70%, ela vai permanecer aberta 70% do tempo. Então, de forma prática, vamos usar como exemplo esse bico 0,8, ok? Nesse caso, 0,8 galões por minuto, a uma pressão de 3 bar, que equivale a 3 litros por minuto, ok? Isso são valores arredondados aproximadamente. O que isso quer dizer? Que eu, por exemplo, se eu trabalho no ciclo de 25%, esse bico, ele vai representar o mesmo que seria um bico 0,2, né? Então, se eu tenho um bico 0,8 trabalhando numa pulsação de 25%, ele vai dar a vazão de um bico 0,2. Se eu passo a ter 50% de ciclo de trabalho, esse bico vai equivaler a um 0,4, né? Ou seja, a metade da sua vazão. Se eu passo a 70%, ele vai equivaler a uma vazão de 0,56 galões por minuto, que obviamente não tem um bico exato nessa nomenclatura, porém, o importante é que a gente consegue atender qualquer necessidade de vazão ou de pulsação para poder chegar nos litros por minuto que a gente precisa para poder manter essa taxa de aplicação constante e essa pressão constante a 3 bar. Quando a gente fala de pressão constante, estamos falando de tamanho de gota constante e de qualidade de aplicação. Então, é basicamente a grande vantagem desse sistema é esse, que a gente pode manter a taxa de aplicação, que é muito importante, e também manter a pressão constante, que vai ser traduzido em qualidade de aplicação. Então, vejam, é justamente o que estava comentando. Temos uma pressão constante, litros por hectare constantes. E, muito importante lembrar que com esse sistema eu tenho uma faixa de velocidade muito ampla, né? Então, por exemplo, eu tenho certas limitações quando eu trabalho com controladores eletrônicos convencionais, sim, o sistema de PWM. Eu não posso trabalhar, por exemplo, eu trabalho normalmente a 15 por hora, porém tem algumas áreas que eu tenho que descer a 6 km por hora. Se vocês fazem o cálculo, quando eu desço a velocidade por X motivos, né, seja área, seja formato, enfim, e eu preciso baixar essa velocidade, o que acontece? A pressão cai de tal forma que eu não tenho mais o bico aberto ou o ângulo adequado do bico aberto para fazer essa aplicação. Em teoria, eu precisaria de outro bico para fazer essa aplicação a 6 km por hora. No caso do sistema de PWM por bico, eu tenho uma grande faixa de aplicação, mantendo a pressão e mantendo os litros por hectare, a taxa de aplicação. E tem um exemplo numa taxa de 50 litros por hectare, né, onde eu tenho uma faixa de 8,3 km por hora a 28 km por hora. Essa velocidade mínima é considerando o ciclo de trabalho mínimo, né, e essa máxima seria para o ciclo de trabalho máximo, que é 100%, onde o bico permanece totalmente aberto, né? Então, essa aqui é a tabela que se usa para poder escolher o bico que eu preciso. No caso aqui, eu estaria usando um 11003 a 3 bar de pressão, e aqui eu escolho, por exemplo, um TT ou um TTJ60 com o tamanho de gota que eu preciso e consigo trabalhar. Se eu vou trabalhar a 4 bar,
Aí minha faixa vai de 9.6 a 32, enfim. É uma tabela de orientação, ok? O importante desse sistema é que eu consigo fazer o ajuste da pressão dentro da cabine. Então eu vou dizer para o sistema que eu vou trabalhar a 3 bar de pressão e o sistema vai controlar. Durante a aplicação, se eu quiser alterar isso aí para 4 ou para 2, também o sistema vai controlar, sem nenhum problema. Um princípio básico que tem o sistema de PWM bico a bico é: não pode usar indução de ar. Isso por quê? Porque quando eu utilizo os bicos convencionais com indução de ar, os orifícios que tem o bico, ou a ponta de pulverização, como vocês queiram dizer, esses orifícios fazem com que o líquido saia pelos orifícios, né? Então, não se recomenda o uso de indução de ar. Porém, tem exceções, né? E essas exceções são dadas pelo formato e o tipo de bico, ou seja, a fabricação que são feitas, no caso, os bicos da Tijet, o TTI 60 e o AITTJ, que são bicos homologados para aplicação em PWM, onde não tem nenhum problema por causa da construção do bico, né? Vocês sabem que esses bicos são parte da família Turbo, Turbo Tijet, no caso, que foi o primeiro, né? Então, o formato e a construção fazem com que seja possível aplicar com o sistema PWM bico a bico. E além disso, temos um conselho básico também quando você vai usar esse sistema, que é escolher bicos que sejam versáteis. Quando eu digo versáteis, são bicos que proporcionem diferentes tamanhos de gota nas suas diferentes pressões de trabalho. O caso, o TT, o Guardian ou o TTJ 60. Aqui tem um exemplo, quando eu falo de versatilidade, no caso do TT, vejam, se eu uso um TT 0,25, eu posso trabalhar tranquilamente de gotas grossas a finas. Então, desde cabine, eu posso dizer, sistema, aplica com 5 bar para fazer gota fina, no caso de uma aplicação que eu precise de maior cobertura ou maior penetração. Posso passar para gotas médias, em caso de aumentar o vento ou precisar controle de deriva, chegar inclusive até trabalhar com gotas grossas a 2 bar. Com um simples toque no monitor, a pressão vai alterar e o tamanho de gota também vai ser corrigido de forma praticamente instantânea, mantendo minha taxa de aplicação constante e eu trabalhando o tamanho de gota dentro da aplicação. Então é por isso que é importante escolher bicos que sejam versáteis. No caso do TTI, que é o exemplo que eu coloquei do lado, esse aqui é um bico com indução de ar, também homologado para aplicação em PWM, porém, vejam a diferença entre versatilidade e um bico que tem apenas 2 classes de gota, ultra grossa e extremamente grossa. Obviamente, esse bico tem outra finalidade, que é total controle de deriva, então pode ser usado sim. No caso, se eu preciso de total controle de deriva, eu vou cravar minha pressão, seja em 2, 2,5, 3, e vou trabalhar tranquilamente em aplicações que geralmente se usam o TTI, que é a pré-emergente, onde meu alvo é o solo, ou aplicações de dessecação com produtos sistêmicos e não tenho nenhuma dificuldade de penetração ou plântulas muito pequenas que precisem de alta cobertura, né? Ele vai fazer o trabalho perfeitamente com total controle de deriva. Mas essa aqui é justamente a diferença que eu mostro entre a versatilidade para poder aproveitar muito mais um só bico, né? Então, sabe aquela pergunta de posso fazer tudo com um bico só? No sistema PWM e com um bico versátil, sim, você pode fazer tudo porque você vai poder tranquilamente manejar tamanho de gota, mantendo uma taxa de aplicação constante e uma grande faixa de variação de velocidade. Esse aqui é um estudo de caso gentilmente cedido pelos nossos amigos da Haven, onde em cana-de-açúcar eles usaram um Patriot 350, 200 litros por hectare, 3 bar de pressão com um bico TT 11008. Então aqui que eu quero mostrar é justamente com aplicação convencional,
sim o sistema In-Command Flex, que é o sistema PWM por bico. Aqui no convencional, eles têm uma cobertura a 14 km por hora e uma cobertura a 20 km por hora. Nitidamente, quando eu aumento a velocidade, que acontece com a pressão aumenta também, diminui o tamanho da gota, eu aumento minha cobertura, né? E, obviamente, deixo uma diferença de cobertura de 173% entre ambas velocidades. No sistema In-Command Flex, sistema de PWM por bico, veja o que acontece com a cobertura, que é praticamente igual. Eu tenho uma variação de 16% entre amostras, o que representa uma variação de sistema convencional para sistema In-Command Flex de 157 pontos percentuais, que é muito importante. Aqui vocês podem ver o mapa gerado, né, dessa aplicação, o que é pressão. Então aqui temos todo o talhão aplicado dentro da pressão alvo, que era 3 bar, né? Então vocês podem ver aqui, inclusive nos giros, mantemos a pressão constante. Então isso aqui é simplesmente um resultado de qualidade de aplicação e total controle da aplicação. Aqui temos um exemplo de variações de velocidade de 5 a 6 km por hora e, obviamente, mantemos total controle da pressão e, obviamente, do tamanho de gota. Outro ponto importante é a compensação em curvas. Como vocês sabem, quando eu faço uma curva em aplicação, eu tenho sempre menos volume no extremo exterior do que no extremo interior da barra, por causa que essa seção aqui sempre tem maior velocidade, então quer dizer que cai menos volume, como pode ser observado nesse exemplo dos papéis hidrossensíveis. Quando eu utilizo o sistema In-Command Flex, a aplicação é uniforme porque eu tenho compensação em curvas, eu tenho um módulo que vai ler essa curva, e como vocês podem ver aqui, ele vai deixar cada bico com um tipo de ciclo de trabalho diferente para poder compensar o volume e essa aplicação seja uniforme ao longo da barra, mesmo nas curvas. Okay? Então isso pode ser muito bem aplicado em aplicações onde temos as curvas de nível, né? No caso precisamos seguir os terraços, e tem curvas e, bom, a aplicação precisa ser uniforme. Então, ganhamos muito em qualidade de aplicação. E outro ponto muito importante que é o corte. Então, nesse exemplo, era um pulverizador de 30 metros de barra com o sistema In-Command Flex. Conseguimos 60 seções, eram 60 bicos, então era um corte bico a bico, né? Nesse caso aqui, esse exemplo pontual. E versus o convencional, que são 9 seções. Então, no mesmo talhão, no corte convencional, tivemos 6,13% de sobreposição, com o sistema In-Command Flex 3,8% de sobreposição, o que representa 62% de redução na sobreposição. E isso aqui vai se traduzir em economia de produto fitossanitário e, obviamente, né, dinheiro no bolso do produtor. Ok? Bom, era isso. Tentei fazer uma explanação bastante direta. Se tem dúvidas ou sugestões de novos conteúdos, deixem nos comentários. Se inscrevam, compartilhem o vídeo, vamos ajudar a crescer aí o canal. E estou à disposição. Muito obrigado.